Jornal Jangadeiro. Debate. Hoje é dia de debate, quarta-feira. A gente sempre traz um assunto interessante. Quais os riscos da desinformação para a sociedade? Você já pensou nisso, hein? Estamos em ano eleitoral. Como a propagação de fake news pode impactar no processo é um ponto para ser debatido. Os prós, os contra a inteligência artificial. O Fórum Econômico Mundial divulgou uma pesquisa mostrando alguns temas que vão ser riscos globais para os próximos anos, merecendo o debate de toda a sociedade. Entre esses temas, o alastramento da desinformação, cibersegurança, resultados adversos da inteligência artificial, principalmente em ano eleitoral, a IA também traz uma preocupação. O tema da desinformação parece ser o que demanda mais atenção a curto prazo, por conta dos avanços tecnológicos e, de acordo com o Fórum, cerca de 3 bilhões de pessoas vão às urnas nos próximos 2 anos. Vamos convidar para o debate aqui Raquel Machado, professora de Direito Eleitoral e da Teoria de Democracia da UFC. Professora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Notato. Prazer estar aqui Prazer com você, todo nosso. com todos os ouvintes. Vamos convidar também o professor e pesquisador nas áreas de empreendedorismo e de inovação da Universidade de Fortaleza, Unifor, Léo Lacerda. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nonato. Obrigado pelo convite. E também o nosso internauta que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e pelo 101.7 da Jangadeiro Band News. Vocês podem interagir conosco, mandando perguntas ou pelo 981-54-3814, que é o nosso zap, ou pelo chat do YouTube do Jornal Jangadeiro. Vamos começar colocando em análise o que é que o público pode entender sobre desinformação na avaliação de vocês? Começando preferencialmente pela Raquel. Raquel, não tem nada contra, Léo, é a posição de mulher. Então, a desinformação ela é o termo mais amplo que trata de um cenário em que não só as pessoas não têm. Houve uma queda na conexão. Ela caiu. Caiu. Deixa eu ouvir aqui, Léo, enquanto a gente reajusta aqui a conexão com a professora Raquel, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Oi? Opa, voltou, ela voltou. Me desculpe, eu acho que caiu a ligação. Tudo bem, pode continuar. Me desculpe, eu estava dizendo, então, que a desinformação, ela é... Eu posso continuar ou a palavra estava com o professor Léo? Não, pode continuar. Sim, pode continuar. Ah, tá. Então, a desinformação, ela é uma expressão ampla para significar não só a ausência de informação, mas o acesso a informações equivocadas que dificultam a compreensão sobre a realidade. Então, na desinformação, eu tenho uma não informação ou informação errada sobre fatos e acontecimentos, que terminam levando a um cenário confuso sobre o acontecimento ou não de fatos. Nós temos aí alguns sinais que fogem do som da professora Raquel Machado. Tá? Vocês estão ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Mas vocês escutaram o conceito de desinformação? A senhora estava falando exatamente sobre a questão da desinformação no exato momento em que falhou. E houve, nesse momento, outra falha. Vamos ver se a gente consegue lhe ouvir de novo. Então tudo bem. Então, a desinformação, ela é um cenário em que não só as pessoas não têm informação, ela não é a ausência de informação, ela é um cenário com informações equivocadas sobre a realidade que terminam levando a uma dificuldade de compreensão dos acontecimentos. E essa desinformação, ela pode acontecer por questões propositais ou não propositais. Quando ela ocorre de forma fraudulenta, aí nós temos o que nós chamamos de fake news, que são as notícias fraudulentas, quando as pessoas começam a divulgar fatos que são
contrários a efetivamente aqueles que condizem com a realidade. Porque a realidade, nós temos acesso à realidade através de uma compreensão de como os fatos aconteceram. É diferente da opinião, que é uma noção individual sobre uma realidade. A informação, ela está relacionada ao acontecimento ou não acontecimento de fatos. E a desinformação é essa dificuldade de compreender o acontecimento de fato, seja por não ter informação, seja por ter informações equivocadas e contrárias sobre o acontecimento de fato, que nos últimos anos tem acontecido, inclusive, como eu disse, de uma forma proposital, uma divulgação de informações não verídicas sobre o acontecimento de fatos. Ok. Léo, a possibilidade, você vai dar a sua opinião sobre a mesma pergunta, mas a possibilidade de se controlar essa distorção da informação veiculada através de fake news? Olha, só complementando a brilhante explicação aí da professora Raquel, a desinformação, ela foi potencializada hoje, né, pelas redes sociais e agora pela inteligência artificial. Ficou mais fácil você repassar ou, na verdade, criar uma desinformação, mas a desinformação ela vem de muitos anos, né? Livros de história, por exemplo, datam desde da Grécia Antiga, onde eram criadas realidades aí, outras realidades e tal, nas próprias guerras que aconteceram, né? Tem até aquela frase que é famosa, que a primeira vítima da guerra é a verdade. Então, assim, a desinformação vem de muito tempo, né? O que eu acredito é que com as redes sociais e agora com a inteligência artificial, ficou muito mais fácil criar uma fake news, né, que talvez seja o nome mais comum, e principalmente espalhar. Né? E aí, respondendo a sua segunda pergunta, Nonato, eu acho muito complicado você conseguir parar uma desinformação por N motivos, né? Porque caiu na internet, entrou em algum servidor, por exemplo, caiu na internet, entrou em um servidor. Você controlar para onde vai aquilo é algo que é tecnicamente muito difícil, praticamente impossível. E por mais que você se retrate, a gente sabe que o impacto, o alcance de uma notícia falsa é infinitamente maior do que a retratação dessa notícia. Né? Sendo assim mais didático, é como se uma notícia falsa pudesse ser vista por, sei lá, 20, 30, 50 milhões de pessoas em 24 horas, mas se essa mesma plataforma publicar uma retratação, provavelmente vai ser visto por 20 mil pessoas, 50 mil pessoas. Então, é desleal, né, essa desvantagem. Então, eu acho muito difícil parar, não acontecer isso. Né? Eu vejo soluções em outro caminho, mas a gente pode discutir isso mais adiante. Interessante, é muito interessante. Você mesmo citou aí, você falou que a desinformação tem sido usada em momentos de guerra, por exemplo, lembrar aqui, conflito Israel-Hamas. A gente lê registros de perda, de avanço das tropas, sempre fazendo questão de frisar a fonte que forneceu os dados, com receio de que haja algum interesse premeditado de uma das partes. Isso já não é uma informação completa, não é verdade, professora? Sim, e outra coisa, né? Eu tô até olhando aqui para o lado um livro que eu tenho que eu adoro, que se chama Como Mentir com Estatística, que muitas vezes você nem está, digamos, mostrando informação falsa, mas você omite alguma outra informação, ou você vê por um ângulo, por um viés um pouco diferente, e você acaba vendendo como positivo alguma coisa que é negativa, né? Às vezes na fala, às vezes no texto, às vezes visualmente. Então, assim, você desinformar é algo que, se você tiver competência para fazer isso, você consegue fazer muito bem, e fica difícil as pessoas poderem detectar o que é. Imagina só, toda notícia que você lê, você vai ter que checar outras fontes para identificar se aquilo é verdadeiro ou não. Né? Isso é muito complicado o cidadão médio, digamos assim, fazer. Eu mesmo não faço várias vezes porque não tenho tempo para isso. Então a minha estratégia é até achar que tudo é falso, até que alguém me mostre várias fontes indicando o mesmo caminho. Esse é o meu posicionamento para muita coisa que eu leio. Né?
porque infelizmente é a única forma da gente conseguir conviver, trabalhando, cuidando dos filhos e tudo mais, sem ter que ficar aprofundando tudo que a gente lê. É interessante porque você me faz voltar um pouco no tempo. Quando eu tinha 16 anos, cheguei a Fortaleza e comecei a trabalhar. E a gente fazia o noticiário na rádio, onde eu trabalhava, ao lado de Almir Pedreira. Era a época da Guerra do Vietnã. E o Almir tinha um senso de dizer, ele lia a notícia, olha, os Estados Unidos mataram 200 Vietcongs ontem, papapá, lá no Laos, um Vietcong. E aí ele fez assim, mas é bom lembrar que essa informação é americana. Ele tinha sempre a atenção de dizer, olha, fiquem atentos, que é uma informação de um dos lados dos que estão brigando. Professora, esse viés da desinformação tem impactado no mundo em geral. Como é que a senhora imagina que seja utilizado agora em época eleitoral? Em época eleitoral pode ser utilizado de muitas formas, principalmente, Nonato, por conta do que você acrescentou, além da desinformação, da inteligência artificial. Então, a eleição, ela é uma escolha, assim como a democracia, né? A democracia é um processo decisório coletivo. Então, para escolher, eu tenho que conhecer. Como é que eu vou escolher o meu candidato se eu não conheço o meu candidato? Então, para escolher o candidato, eu tenho que ter informações sobre o candidato. E agora, nesse período, é claro que os candidatos vão começar guerras de descrições e narrativas uns sobre os outros. É necessário, portanto, que o eleitor, o cidadão, esteja muito atento ao que ele lê, até porque hoje, com a inteligência artificial, é muito mais fácil manipular o conhecimento sobre uma pessoa. Nós temos hoje a possibilidade de simulação de voz, de simulação de imagem. Então, se nós vimos nas últimas eleições na Argentina que houve a divulgação de muitas notícias fraudulentas com a utilização de inteligência artificial. Então, é necessário que o eleitor, o cidadão, esteja muito atento aonde ele vai conseguir informações sobre o perfil do seu candidato. Em relação aos candidatos, eles vão ter que também ter uma assessoria muito importante, primeiro para saber o que pode ou não pode fazer, para não sujeitar a sanções, né, da Justiça Eleitoral e não se sujeitar, inclusive, a uma perda de mandato, caso faça uma coisa excessivamente errada, e também para saber como utilizar todo esse ambiente a seu favor para promover a própria imagem. Mas é chegado o momento de o cidadão desenvolver um patamar mais crítico. Como o professor Léo falou, agora é um pouco mais cansativo obter informação. Nós não podemos mais obter informação simplesmente com chegada de informação, porque nós temos que aprender a duvidar. O professor Léo disse, eu parto da notícia de que tudo é falso. E foi muito engraçado, Nonato, que há pouco tempo eu escutei uma aluna minha dizendo que não estava entendendo nada sobre a guerra. E no lugar de achar que ela estava desinformada, que ela era alguém que não tinha conhecimento, eu pensei, ela é uma pessoa crítica, ela é uma pessoa que ainda não conseguiu formar bem a sua opinião, não por falta de informação, mas porque ela está refletindo sobre qual é a verdade. Então, o eleitor terá que agir dessa maneira e terá que procurar, né, informações no histórico da vida do candidato, nas ações do candidato, nas fontes oficiais, nos jornais. Eu acho que nunca o jornalismo foi tão importante. Quando a internet surgiu, as pessoas achavam que o jornalismo ia se acabar, porque cada um ia ser uma própria fonte de informação. Mas agora, mais do que nunca, nós precisamos dos profissionais de todas as áreas para conseguir acesso ao conhecimento dos fatos de uma forma responsável. Então, nesse período eleitoral, nós temos que estar muito preparados para onde conseguiremos as informações sobre candidatos e políticas. Vou perguntar aqui ao Léo, o presidente do Supremo Tribunal Federal falou ontem que regular a inteligência artificial é imperativo, já com vistas também a esse período, não é, Léo?
Você está me ouvindo? As pessoas realmente... Agora eu tô, porque deu uma probleminha aqui, mas realmente, assim, existe uma preocupação, porque, assim, vamos pegar aqui, de forma prática, o aplicativo mais usado no Brasil, que é o WhatsApp. Né? Segundo dados aqui do Statista, de 2023, 147 milhões de brasileiros usam o WhatsApp. Significa que 99% das pessoas que acessam a internet no Brasil usam o WhatsApp. Então, nas eleições passadas, você ouvinte, Nonato, Raquel, deve ter recebido... Antigamente a gente recebia um texto, né? Aquele famoso texto que o Brasil entregou à Copa da França, né? Aquela que o Ronaldo Fenômeno teve um ataque epiléptico, se eu não me engano, e aí aquele texto, né, que sempre roda, que o Brasil entregou e tudo, coisas daquele tipo. Nas eleições passadas, a gente já viu muita presença de áudios. Então a gente recebia áudio, na pandemia a gente também viu isso, de eu sou um médico, estou aqui no hospital, não sei o quê, e alguém falava com áudio. Hoje em dia, não é mais tão difícil você pegar uma imagem de um determinado político, você conseguir criar um vídeo por meio dessa imagem desse político falando algo que você quer que ele fale, você cria em texto e ele fala de uma forma muito realista, né? Então, assim, considerando que as pessoas buscam informações que confirmam o que elas acreditam, né? O chamado viés de confirmação, nessas próximas eleições a gente vai ver agora digamos, acontecendo nos Estados Unidos e no México, que são países que também lidam muito com esse problema, e as eleições são agora, né, em 2024, a gente vai ver muito isso acontecendo, pode esperar, porque assim, eu sou um administrador de empresas, mas que programa, sei programar, mas com certeza eu sou um administrador, não sou um programador, e eu fico imaginando pessoas que estão há 10, 15, 20 anos trabalhando com isso, o que elas conseguem fazer, porque eu consigo fazer várias coisas, né? Só que, obviamente, eu tento usar o máximo para o bem, né? Tem vários casos de uso super interessantes de IA, usando isso que eu estou falando agora para usar para o bem. Que é o deepfake, né? Exatamente. O deepfake, lembra aí o que vem para o ouvinte, para o internauta, a técnica de deepfake, o que é? É adulteração de áudio, de imagem também, não é? Exatamente. Eu posso, por exemplo, criar um vídeo de um determinado político, qualquer pessoa pública e não pública, né, na verdade, e eu posso fazer com que esse vídeo tenha o rosto dela, tenha o texto que eu quiser, a gesticulação, na voz dela. Exatamente, a gesticulação. Aí existem níveis, né? Existem deepfakes de mais baixa qualidade e existem deepfakes de mais alta qualidade. Então, mas do jeito que as coisas estão hoje, por isso que eu acho que assim, um dos caminhos, assim, barrar a tecnologia, parar a tecnologia, controlar a tecnologia, na minha visão isso é impossível, tá? Porque, enfim, sempre vai ter gente fazendo coisas ali escondido. Eu acho que educar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham um pensamento um pouco mais crítico, que consigam perceber e tudo mais, é algo difícil, mas é algo que vai ser necessário, porque se não for por esse caminho, uma imagem, como teve um deepfake, digamos assim, um pouco mais simples do Papa usando aquela jaqueta da Uniqlo, eu acho, e o Papa andando de skate e tudo mais, se a pessoa quiser acreditar, aquilo pode até ter uma baixa qualidade, mas se aquilo confirmar o viés dela, confirmar o que ela acredita, a gente vai ter muita gente acreditando. Então, eu acho que a tecnologia está aí, ela pode ser muito utilizada para o bem. Infelizmente, enquanto tem um utilizando para o bem, 10 vão utilizar para o mal. É assim que funciona todo tipo de tecnologia, desde sempre. Mas eu acho que por esse caminho de educar as pessoas acaba sendo o caminho talvez único para a gente conseguir controlar isso, né? Professora, essa manipulação que o nosso Léo falou aí, dificulta a identificação, às vezes, da falsificação. E os eleitores que são desinformados, eles acabam realmente acreditando, está ouvindo, por exemplo, a voz de um político, a voz real, o timbre correto. Qual é o prejuízo que a senhora acha que isso vai ter nesse pleito eleitoral? Vai ter um prejuízo grande, porque eu acho que a tecnologia chegou sem que a nossa sociedade estivesse ainda preparada.
Mas esse prejuízo ele tem que ser avaliado dentro de um amplo contexto, porque é claro que pessoas podem ser eleitas com base na manipulação de informações. Mas aquele que foi eleito com base na manipulação de informações está correndo um risco de perder o mandato, porque pode ser apurado que ele praticou algum abuso de poder durante a eleição, assim como aquele que pratica esse abuso pode também estar sujeito a uma multa. Então, no geral, eu acho que a sociedade ainda não está preparada e muitos eleitores cairão na armadilha da manipulação de imagem, de voz e de informação de um modo geral. É necessário, como o professor Léo falou, que nós procuremos dar um salto educacional, que nós não demos ainda. Porque é importante fazer o controle, é importante que nós tenhamos normas jurídicas disciplinando, seja a inteligência artificial, seja a propagação de fake news, mas essas normas que virão junto com a aplicação de sanções, elas precisam vir com uma educação que ainda não existe. A Constituição Federal, quando ela fala da educação, ela tem um artigo próprio, né, para falar da educação, e quando ela fala da educação, ela diz que nós precisamos ser educados para 3 atividades na vida. Uma é para o desenvolvimento pessoal, a outra é para o exercício da profissão e a outra é para o exercício da cidadania. Nós precisamos, então, desenvolver inúmeras políticas públicas e também ações como essa que você está fazendo, Nato, como a Band News, o Jangadeiro está fazendo agora, de debater esse tema de educação para a cidadania, de alertar a todos de que é muito importante duvidar. Nós temos que passar de um momento em que nós fomos passivos com o recebimento de informações, nós nos maravilhávamos com o recebimento de informações e agora nós vamos passar a um outro momento, que é o momento de suspeita da informação. Nós temos que ser críticos, nós precisamos mais do que nunca desenvolver o nosso senso crítico. Então, será muito difícil. Essa eleição será a primeira eleição em que a inteligência artificial está popularizada, porque na eleição passada nós ainda não tínhamos, por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT ele foi criado em novembro de 2022, quando as eleições já tinham acabado. E o ChatGPT é um programa que permite muita manipulação de informações. É interessante que o próprio ChatGPT já disse que não permitirá o uso político, que criará mecanismos para evitar o uso político, mas nós vamos ver, inclusive, como é que isso será manipulado pelos candidatos e pelos eleitores que querem alcançar um fim político. Então, o que nós temos que ter é cuidado. Eu até acho que mesmo o eleitor mais inocente, ele está começando a duvidar. Ele está começando a questionar a informação que ele recebe. Então, o caminho é questionar a informação que recebemos e procurar fontes seguras de informação, como é o jornalismo, que, apesar de ser, por muitas pessoas, muito criticados, né, nós precisamos dar mais confiabilidade e entender o perfil do jornalismo, sem o qual nós não conseguiremos ter acesso a informações verdadeiras. Eu queria só complementar uma coisinha. Vai complementar, vou permitir. Estamos no final, mas você pode complementar. Que assim, a professora Raquel falou muito bem. Eu daria só uma dica bem prática. Assim. Se você vir uma informação que é contra o que você acredita, desconfie. E se você vir uma informação a favor do que você acredita, desconfie 2 vezes mais. Porque a gente tem esse comportamento de quando a gente vê algo que a gente concorda, a gente tende a acreditar mais. E isso é um perigo, porque dentro das redes sociais, dentro do próprio WhatsApp, que é onde a maioria da população recebe as informações, a gente está dentro de bolhas. E essas bolhas falam sempre sobre as mesmas coisas. Né? Eu passei por uma situação uma vez que um amigo mandou um vídeo de algum deputado ou deputada falando que era contra, naquela época de votação do fundão eleitoral e tal, e ela falando que era contra. Eu falei assim, cara, essa pessoa votou a favor. Ele não votou. Aí eu fiz o trabalho de ir no site, não lembro se era da Câmara ou coisa do tipo, fui buscar o dado bruto dos votos de cada um dos deputados
e mandei para ele. E a resposta dele foi fake news. Então, assim, isso é fake news, eu não acredito nisso. Então, assim, eu fui atrás da informação bruta e passei. A informação bruta é a verdade ali, né? E a pessoa não acreditou. Por quê? Porque ia contra o que ela acreditava, né? Então, por isso que eu acho que o problema não é bem a tecnologia, né? O problema acho que está com a gente. E se a gente assume o problema é o bronca, homem, né? O problema é o homem. Olha, eu quero agradecer a Raquel Machado, que citou educação. Eu acho que é prioridade. Fora da educação, fora da boa informação, a gente não vai ter realmente princípio até de moralizar essa questão. E o nosso Léo, quando fala que não repita, desconfie de dar informação do seu partido, do seu lado que você está torcendo, do seu time, e se vier do outro time também desconfie 2 vezes, para não repetir o velho costume de vizinhas que na troca de conversa na janela diz: fulano foi visto com alguém. Quem te disse? Ah, eu li. Aonde? Ah, eu não me lembro não. Quer dizer, é uma forma de fake newsar a própria informação, interessada somente em fazer bullying com alguma figura que estava no foco da notícia. Obrigado tanto à professora Raquel quanto a você, Léo. Numa outra ocasião, a gente certamente vai voltar a falar com vocês. Um abraço. Obrigada também. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Um abraço. Esse é um assunto realmente que vai mexer com todos nós. Não é só no ano eleitoral, não. Mexe no dia a dia, numa informação que a pessoa passa, nas leituras dos aplicativos, que muitas vezes não tem nada de ética jornalística, e que são interessadas somente em ganhar quantidade e não qualidade. 10h32.